Eu não quero morrer aqui! O grito foi engolido pelo vento antes mesmo de terminar. A água já tocava seu queixo, gelada como uma sentença, enquanto ele se equilibrava sobre o teto escorregadio do carro. O rio havia tomado a estrada. O céu parecia desabar em blocos pesados de chuva. E no meio daquele caos, uma boia azul surgiu rodopiando na correnteza. Pequena, frágil, improvável. Mas para entender como aquele homem chegou a esse ponto, é preciso voltar algumas horas. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Porto Alegre amanheceu sob um cinza denso, quase metálico. O ar carregado anunciava chuva, mas Henrique Valença não era do tipo que cancelava compromissos por causa do clima. Empresário respeitado no setor de equipamentos agrícolas, ele construíra sua reputação sobre decisões rápidas e postura firme. Nada o afastava de uma oportunidade importante. Naquela manhã, tinha reunião marcada no interior do estado. O contrato poderia representar expansão significativa para sua empresa. No banco do passageiro, o computador com planilhas detalhadas e projeções ambiciosas. Na pasta de couro, documentos estratégicos. No painel, o relógio marcando cada minuto como um lembrete da responsabilidade que carregava. Henrique gostava de dirigir sozinho. Dizia que a estrada organizava seus pensamentos. O ronco constante do motor trazia uma sensação de controle. A chuva começou fina, quase elegante, desenhando trilhas no para-brisa. Ele aumentou o volume do rádio, ajustou o ar-condicionado e seguiu. Foi gradual. A garoa virou chuva firme. A chuva firme virou pancadas violentas. O limpador já não dava conta de manter a visibilidade. O céu escureceu antes do previsto. Mesmo assim, ele prosseguiu. A água começou a acumular nas laterais da rodovia. Pequenos riachos improvisados atravessavam a pista. Alguns carros diminuíam drasticamente a velocidade. Outros retornavam. Henrique avaliou rapidamente. Faltavam poucos quilômetros para um trecho mais alto. Acreditou que conseguiria atravessar. O erro não foi apenas de cálculo, foi de confiança excessiva. O rio, que margeava parte do trajeto, já estava além do limite. A terra encharcada cedia. A correnteza buscava novos caminhos. De repente, a água avançou pela pista com força surpreendente. O carro perdeu aderência. O volante ficou leve demais nas mãos. Henrique tentou corrigir a direção. O motor engasgou. A água subiu pelo assoalho como se tivesse sido convidada. Em segundos, atingiu seus pés. Ele prendeu a respiração tentando manter a calma. Tentou abrir a porta. Nada. A pressão externa era brutal. A água já alcançava o painel. O coração disparou. Ele tirou o cinto com dedos trêmulos. O computador caiu no chão inundado. A pasta abriu, espalhando papéis que flutuavam como folhas de outono. O nível subia rápido demais. A sensação de controle desapareceu por completo. Henrique bateu com força no vidro lateral usando o cotovelo. Não quebrou. Tentou novamente. A água já alcançava o peito. O ar parecia menor dentro do carro. Ele chutou o vidro repetidas vezes. Uma trinca apareceu. Mais um golpe. Outra fissura. Então a pressão fez o restante. O vidro cedeu. A água entrou de forma brutal, empurrando-o contra o teto. Ele foi sugado para fora, debatendo-se na correnteza. Conseguiu agarrar a lateral do carro e, com esforço quase sobre-humano, subiu sobre o teto ainda parcialmente visível. Respirava com dificuldade. O vento cortava como lâminas frias. Em volta, apenas água revolta, pedaços de madeira, galhos, lixo arrastado pela enchente. "Socorro!" ele gritou. A tempestade respondeu com mais violência. O carro começou a inclinar. Afundava lentamente. Foi quando, no alto de uma pequena elevação à margem da estrada, uma luz fraca apareceu. Na casa simples de madeira, a família Nogueira tentava conter as goteiras que surgiam no telhado antigo. Davi, homem de mãos calejadas,
Fechava uma janela improvisada quando sua esposa, Marlene, fixou o olhar na estrada. Tem alguém lá fora? No meio da chuva intensa, distinguiram a silhueta de um homem sobre algo quase submerso. Ele vai morrer, murmurou Samuel, o filho mais velho. Não houve debate. Davi pegou o rolo de corda usado para amarrar cargas na pequena caminhonete que já não funcionava. Samuel correu para buscar a boia azul guardada atrás da porta. A água já avançava perigosamente perto da base do morro, onde ficava a casa. Descer até a estrada era arriscado. Mesmo assim, correram. A lama puxava seus pés. O vento empurrava seus corpos para trás. A chuva cegava. Henrique viu vultos se aproximando, mas não sabia se era real ou fruto do desespero. O carro afundou mais alguns centímetros. A água já batia em suas pernas. Davi amarrou a boia na ponta da corda. Calculou a distância, mas a correnteza dificultava qualquer previsão. Segura firme, gritou. Primeiro arremesso. A boia caiu longe. Henrique sentiu o teto do carro ceder levemente sob seus pés. Segundo arremesso. A corrente desviou. A água gelada sugava suas forças. Seus braços tremiam. Ele pensou na infância, na primeira bicicleta, no rosto da mãe. Pensou em tudo que ainda queria fazer. Terceiro arremesso. A boia bateu em seu ombro. Ele quase não conseguiu reagir. No último instante, agarrou-a com ambas as mãos. Amarra no corpo, gritou Samuel. Henrique enrolou a corda no tronco com dificuldade. Seus dedos estavam dormentes. A puxada começou. A corrente resistia. A água tentava arrastá-lo de volta. Em determinado momento, a corda esticou tanto que pareceu prestes a romper. Davi cravou os pés na lama. Samuel segurou atrás do pai. Marlene, que havia descido logo depois, ajudou como podia. Henrique foi arrastado alguns metros e bateu contra algo submerso. A dor atravessou seu lado esquerdo. Ele quase soltou a boia, mas não soltou. O carro finalmente desapareceu sob a água. Se ele tivesse esperado mais 30 segundos, não estaria ali. A força conjunta da família venceu a correnteza pouco a pouco. Centímetro por centímetro, puxaram aquele homem desconhecido para fora do domínio do rio. Quando seus pés tocaram a margem, ele desabou de joelhos. A chuva continuava forte, mas para Henrique o mundo parecia em silêncio. Foi levado para dentro da casa simples. O cheiro de madeira úmida misturava-se ao do fogão a lenha que Samuel acendeu rapidamente. Marlene trouxe roupas secas de Davi. Henrique vestiu-as com dificuldade, ainda tremendo. Sentou-se em uma cadeira antiga, observava as paredes descascadas, o chão irregular, as marcas do tempo. Ele havia perdido o carro, os equipamentos, os documentos importantes da empresa. Mas estava respirando. E devia isso àquelas pessoas que tinham tão pouco. Durante a madrugada, a tempestade persistiu. Henrique não conseguiu dormir. O som da chuva no telhado agora tinha outro significado. Não era apenas um ruído incômodo, era lembrança viva da fragilidade humana. Em certo momento, eu imagino que ele tenha fechado os olhos e revivido cada segundo dentro do carro. O medo cru, a impotência, a certeza de que tudo acabaria ali. Ao amanhecer, a chuva deu trégua. A água começava a baixar lentamente. Davi acompanhou Henrique até um ponto mais seguro da estrada, onde equipes de apoio circulavam. Antes de se despedir, Henrique segurou firme as mãos do homem. Eu não tenho como pagar por isso. Davi respondeu com simplicidade. Não foi por pagamento. Henrique retornou à cidade com a ajuda das autoridades. Nos dias seguintes, resolveu as questões práticas. Documentos, seguro, relatórios. Mas algo dentro dele estava diferente. Semanas depois, voltou àquela elevação à beira da estrada. A casa apresentava sinais de desgaste agravados pela enchente. O terreno mostrava erosão preocupante. Henrique trouxe caminhões com materiais, pedreiros e engenheiros.
Reforçou a fundação da casa, construiu um muro de contenção, instalou sistemas simples de drenagem para proteger o terreno. Também providenciou que Samuel e a irmã mais nova pudessem estudar em curso técnico na cidade vizinha, com transporte garantido. Não fez anúncio público, não registrou em redes sociais, não buscou reconhecimento. Fez porque era justo. Meses se passaram. A estação das chuvas retornou, mas daquela vez a casa permaneceu firme. O muro segurou a água, a drenagem funcionou. Henrique voltou em uma tarde ensolarada, trazendo consigo uma pequena caixa. Dentro estava a boia azul, agora seca e preservada, acomodada em uma moldura simples. Entregou-a a Davi. Isso não me pertence, pertence a vocês. Davi segurou o objeto em silêncio. Mas o momento mais surpreendente ainda estava por vir. Henrique pediu para conversar a sós com Samuel. O jovem, que sonhava estudar engenharia, hesitava por achar impossível. Henrique ofereceu algo inesperado, uma vaga de estágio futuro em sua empresa, condicionada apenas à dedicação nos estudos. Samuel ficou sem palavras. Não era caridade, era confiança. Anos depois, quando as margens do rio estavam tranquilas e a estrada reconstruída, Samuel, já formado, tornou-se responsável por projetos de contenção e drenagem em áreas vulneráveis. Em uma das reuniões técnicas, apresentou plano para reforçar a infraestrutura justamente naquela região, onde um dia um carro foi engolido pela água. Henrique assistiu à apresentação com os olhos marejados. Ele quase perdera a vida naquela tempestade, mas ganhou algo muito maior, a chance de transformar medo em propósito. E toda vez que o céu escurece sobre Porto Alegre, ele lembra da noite em que uma boia azul cortou a correnteza e provou que, mesmo quando tudo parece submerso, a solidariedade ainda pode emergir mais forte que qualquer tempestade. Porque naquela noite o rio levou bens, status e certezas, mas devolveu humanidade. E isso mudou o destino de todos. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.